Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês já disseram que estão bem, né? Já se perguntou 2 vezes, né? Vocês responderam. E aí eu tenho um recado para você que está ganhando os livros. A espiritualidade está dizendo que você está montando uma livraria espírita com um custo muito baixo para estudar bastante, né? Olha só, não pode ter desculpa de que o livro é caro, né? O livro está chegando barato. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito interessante, que ele deve ter aí pelo menos uns, 4.000 anos, que a humanidade vem falando sobre ele, e até hoje a gente ainda não chegou numa conclusão. Então já começo dizendo isso, para ficar claro que eu não vim trazer uma receita de bolo. Até porque se eu tivesse a resposta para essa pergunta, daqui a 1000 anos o povo ia me chamar lá, conforme dizia Paulo. Isso não vai acontecer porque antes desse nosso encontro aqui, muitos outros seres humanos especiais se deram o trabalho de fazer essa pergunta. E qual é a pergunta? Qual é o sentido da vida? Para que nós existimos? Porque a gente sabe, né? A ciência já explicou como é que a gente nasce, como é que o corpo se forma, como é que a gente se desenvolve, para que serve cada pedaço do nosso corpo, isso a gente já sabe. A questão é, para quê? Qual é o sentido da existência? Por que nós estamos aqui? Por que é que nós somos desse jeito e não de outro jeito? A gente podia ser de outro jeito? Podia. A gente podia não pensar, por exemplo, não seria uma possibilidade? Não raciocinar? Seria ou não seria? Isso é o quê? É sim ou não? Sim. Ah, sim, sim. Então seria uma possibilidade a gente não pensar. E o que ia acontecer se a gente não pensasse? A gente ia viver como? Como vivem os nossos irmãos que não pensam. A gente viveria basicamente movido pelos instintos. A gente não teria nenhuma movimentação outra que não fosse essa. Não poderíamos ser os seres contingentes que nós somos. Os seres contingentes são aqueles que escolhem o que devem e quando devem fazer qualquer coisa. Então a abelha não é contingente. A abelha nasce para ser abelha. E é abelha o resto da existência. A formiga não escolhe ser formiga. A formiga nasce formiga e faz tudo que uma formiga vai fazer. Você já viu formiga fazendo coisas de passarinho? Não, porque a formiga não tem ideia. Porque se a formiga tivesse ideia, ela dizer passarinho é melhor do que formiga, eu vou evitar o passarinho. Não poderia? Poderia. O ser humano, ele tem a consciência, e a pergunta que não quer calar é por que nós temos consciência? Em que momento nós podemos simbolicamente representar a aquisição da nossa consciência? Vocês conhecem uma passagem que está na Gênese, lá a Gênese bíblica, judaica, aonde no momento da criação, Deus criou o homem, criou a mulher, e depois que eles estavam constituídos, eles tiveram vontade de fazer algo que era proibido, que foi comer. Vocês tomaram café hoje, tudo certinho, tudo bem, né? Eles comeram o fruto proibido, que depois o povo inventou que foi maçã, mas não necessariamente a maçã. Eles comeram o fruto da árvore do saber, da razão. Eles não comeram da imortalidade, mas comeram do saber e da razão. E no momento em que eles comeram a árvore, o fruto da árvore do saber e da razão, o que aconteceu? Eu vou fazer muitas perguntas hoje, se prepare. É quiz evangélico. Então, o que aconteceu quando eles perguntaram
Ou eles comeram do fruto do saber da razão? Quem sabe? Sentiram vergonha? Sentiram vergonha. Quem falou? Você? Ótimo, aqui ó. Sentiram vergonha. Deus foi procurar eles no jardim e eles se esconderam. Aí Deus ficou, Adão, Evinha, e eles nada. Daqui a pouco eles apareceram. Aí quando apareceram, por que vocês estavam escondidos? Porque tivemos vergonha. Então uma das coisas que a consciência faz é você baseado em um determinado padrão. Então, seres humanos fazem isso ordinariamente. Portanto, nós somos livres para pensar e para decidir o que a gente quer na vida. Mas eu volto à questão inicial. Por que é importante nós sabermos o sentido da nossa existência? Por que essa pergunta, que tem milhares de anos, continua sendo feita hoje, cada vez com respostas mais estranhas, mas continua sendo feita? E por que é importante a gente saber o sentido da vida? O que é o sentido da vida? Quando a gente fala de sentido, a gente está falando de rumo, direção. Qual é o sentido que você vai? Eu vou em direção ao ocidente, eu vou em direção ao nordeste, eu vou em direção a um determinado sentido. Por que eu estou falando isso? Porque quando você estabelece o sentido do seu caminhar, é lógico pensar que todos os seus passos sejam nesta direção. Porque se eu digo que o sentido da minha vida é o norte e caminho para o sul, eu estou fazendo o quê? Eu estou indo no sentido contrário da minha determinação. Eu estou sendo produtivo quando eu faço isso? Imagine que eu vou para a Feira de Santana e pego aqui a linha verde para ir para Aracaju. Eu estou sendo produtivo na minha viagem? Em um determinado momento eu vou ter que fazer uma volta e retornar, ou então passar ali e pegar uma 101 e chegar em Feira de Santana. O que vai acontecer com a minha jornada? Eu vou andar mais. Então, quando eu não tenho sentido, eu vou fazer que nem a Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice chegou no País das Maravilhas, ela está andando e encontrou um gato que estava pendurado numa árvore. E aí ela pergunta para o gato: se o gato, essa estrada aqui vai para onde? Ele perguntou. E a senhora vai para onde? Não sei. Então pode ir, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve. Então a primeira coisa que a gente deve pensar é que o sentido orienta a minha caminhada, a minha jornada, o meu processo evolutivo está em consonância com o sentido. E qual é o sentido da alma, o espírito? Do ponto de vista humano, o sentido ele não pode ser separado do sentido do espírito, porque o ser humano é um espírito encarnado. Então, se o espírito tem um sentido e o ser humano tem outro sentido, o que é que vai acontecer? A mesma coisa que acontece com o cidadão que precisa ir para a Feira de Santana e começa a ir do Bom Aracaju. Ele está indo no sentido contrário ao destino da sua própria existência. Está tudo bem aí, né, gente? Muito bem. Então, qual é o sentido do espírito? Qual é a finalidade última de um espírito? Evoluir até que ponto? Perfeição. Sermos perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial. Olha que isso está no Evangelho e também reverbera na doutrina espírita, na questão 132. Para que Deus submete o espírito à encarnação para fazê-lo chegar à perfeição. E essa perfeição, ela poderia ser uma perfeição menor do que o divino, porque a palavra perfeito quer dizer simplesmente feito totalmente, ou seja, você se realiza totalmente. E nesse caso especificamente, qual é a destinação da realização total do espírito?
sermos da nossa essência, que é divina. Então, dizendo de outra forma, o espírito evolui até se tornar consciente que é divino. Esse é o nosso sentido. Mas se nós não temos esse sentido percebido, incorporado nas nossas decisões, fatalmente as nossas destinações parciais não estarão em consonância com esse sentido. Estarão em dissonância muitas vezes. Por quê? Porque eu não sei o que é isso. Eu não sei como é que eu faço para chegar nesse lugar. Eu ignoro que isso seja perfeito. Porque existem pessoas que dizem que os seres humanos são carnes pensantes. O que é isso? Você nasce e do acaso, do mero acaso, você vai se desenvolvendo. Seu corpo foi o resultado das combinações aleatórias da evolução e você chegou até aqui. Então imagine que essa teoria é: o acaso é inteligente, muito inteligente, e ele também é ordenador do universo, porque não é só o corpo humano que é perfeito do ponto de vista biológico, mas a flor, o beija-flor, a borboleta, a formiga, as galáxias, os buracos negros, todas as forças, a física quântica, a física newtoniana, tudo é perfeito, é absolutamente harmônico. Então, esse acaso, ele é mais do que perfeito, porque ele produz ordem em todo o campo. É óbvio que essa é uma teoria absurda. Qual que é a teoria hoje mais, por incrível que pareça, mais crível que existe na própria ciência? É que no começo de tudo existe um ordenador que tudo mantém e que tudo inicia, que é Deus. A ciência só não chamou Deus ainda de Deus, mas vai chamar. Vai demorar pouco para falar que Deus criou tudo. Porque é a tese mais lógica do ponto de vista da racionalidade. Embora não se possa racionalmente definir Deus, mas se pode racionalmente intuir de que no início de tudo existe uma potência criadora, ordenadora de todas as coisas. Nós, enquanto espíritos, temos esse sentido, evoluir para a perfeição. Mas existem outras coisas que são para aquém da objetivação final, que são os nossos objetivos intermediários. Então, quando nós estamos passando pelas etapas rumo ao nosso desenvolvimento, a gente divide essa viagem grande em pequenas etapas. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, você vai viajar daqui para o Rio de Janeiro. Então você programa onde você vai parar, onde você vai tomar um café, aonde você vai dormir. Não é assim que a gente faz? Divide a viagem, quando é longa, em etapas. Essas etapas, elas fazem parte da viagem completa. Então, é de se esperar que as etapas estejam em consonância com a viagem toda. Porque se eu vivo uma etapa, eu estou indo para Rio de Janeiro. Na outra, eu resolvo ir para Fortaleza. Tem alguma coisa errada com o meu planejamento. Vocês concordam comigo? Por que é que a gente faria isso? Porque a gente não tem noção do sentido. Porque se tivesse noção do sentido, o espírito, toda vez que planejasse uma encarnação, ele dizia: eu quero ir no sentido da minha luz. Essas etapas menores, elas podem ser uma encarnação inteira, que é dividida em períodos também. A gente divide infância, juventude, madureza, velhice. A gente pode dividir isso em anos, pode dividir em semanas, pode dividir em horas. Porque todo o nosso fazer é desdobrado em pequenas ações que também vão sendo elaboradas na medida em que eu tenho o meu planejamento. Então eu vou desenvolvendo o meu trabalho à medida em que eu vou construindo o meu projeto existencial. Então, todas as minhas atitudes, tudo o que eu faço em condições normais deveria estar em consonância com o sentido da minha vida, para eu não estar perdendo tempo.
Mas a ignorância é um atributo de Deus. A ignorância, ela está posta no espírito que não se percebe, porque na questão 115, nós fomos feitos simples e ignorantes, porque não sabemos. Nós não sabemos o que somos, não sabemos o que viemos fazer aqui, não sabemos por que estamos aqui, então somos simples e ignorantes. E a palavra ignorante, a gente tem assim a ideia de achar que isso é uma coisa ruim, que não é uma palavra boa, mas a palavra ignorante quer dizer simplesmente a pessoa que ignora. Então eu sou ignorante em um bocado de coisa. Se você abrir o motor de um carro e pedir para eu consertar, eu vou dizer, não faça a menor ideia do que seja esse plástico aí em cima, e ele vai dizer, esse plástico ainda não é o motor não. Eu não faço ideia, então eu sou completamente ignorante disso. Posso não ser em outras coisas, mas em coisas que eu não ainda domino, eu sou ignorante. Então o espírito simples, ele é ignorante em quase tudo, sobre o que ele é, sobre o que nós somos. Por isso a gente precisa das encarnações, precisa dos eixos temáticos, precisa das experiências, precisamos das vivências, precisamos da dor, do sofrimento, para que a gente possa, passo a passo, ir aprendendo a desenvolver uma consciência sobre nós mesmos, para que nós possamos então compreender o que somos. E no momento em que nós compreendemos o que somos, isso é um amadurecimento espiritual, a gente passa a dominar aquela nossa essência, que é a essência divina que existe dentro de nós. É complicado isso? Hein? O que vocês acham? Complicado? O difícil, sabe o que é? É você pautar a sua vida baseada em um pressuposto ou em uma finalidade última, quando as suas condições atuais não permitem que você enxergue isso. Vou dar um exemplo. A pessoa que é cética, a pessoa que não acredita em absolutamente nada, tem dificuldade de pautar a sua vida em um sentido metafísico, porque o sentido dela é todo existencial, concreto e imediato. Então, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é trabalhar, comprar uma casa, formar meus filhos. O meu objetivo de vida? Meu objetivo é ter uma aposentadoria boa, viajar muito. Olhem como são os objetivos, eles estão pautados em cima de uma experiência carnal. Mas se nós fôssemos verdadeiramente incluídos de que o nosso objetivo maior não é ter carro, até porque os carros se dissolvem, as casas apodrecem, as pessoas morrem, não é assim? E se eu de repente estabeleço a minha vida em cima de objetivos impermanentes, eu estou construindo a casa onde? Na areia, na beira do mar. Quando vem a maré, o que a maré faz? Leva tudo. E eu fico com a cara mexendo, achando que eu perdi o quê? Tempo. Porque eu estou trabalhando na impermanência. Eu estou trabalhando naquilo que os orientais chamam da vida, da roda do Sansara, no mundo de Maia, no mundo da realidade ilusória. Então, quando a gente começa a construir a nossa percepção a respeito do espírito que nós somos, isso não pode ser só, eu sou espírito imortal. Eu acho graça quando a gente diz isso. Eu sou espírito imortal. Aí o médico diz assim para a pessoa, você vai morrer. Ai meu Deus, eu vou morrer, meu Deus. Mas você não disse que é espírito imortal? O espírito, mas eu não. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz lá em Jiqué, na minha terra. Uma coisa é você dizer, outra coisa é você internalizar e viver a sua vida em conformidade com isto. Então, quando Jesus falava a respeito de uma verdade que libertava, ele estava falando de que verdade? Ele estava falando da verdade doente, que ele se liberta quando se compreende, se assume, se determina em função do reino que ele propunha, que era o reino dos céus. Olha o que ele dizia na parábola do reino. Ele dizia assim, o reino dos céus é como o homem que encontrou um tesouro no quintal da sua casa. Um tesouro no quintal da sua casa. Aí você fica pensando assim, e aí ele foi e vendeu tudo que tinha para possuir o tesouro que ele encontrou no fundo da casa dele.
Vocês não já viram que isso não pode ser? Porque se a casa é da pessoa, o que está no quintal não é dele? Por que ele vai vender tudo que tem para conseguir um tesouro que está no quintal da casa dele? É porque não é quintal, é porque não é tesouro, e é porque ele não está vendendo propriedades. Ele está se desapegando de realidades imateriais, ou melhor, impermanentes, para poder se apegar a verdades outras que valem muito mais do que todas as coisas que ele poderia possuir. Que no caso do que Jesus estava propondo era o quê? A proposta do reino, era a proposta da sua libertação. Então ele dizia, o homem entendeu que no seu mundo íntimo tem algo tão valioso que ele se desapega de todas as coisas que não estão no seu mundo íntimo para poder pertencer ou possuir nesse mundo seu. Porque você não pode ter dois deuses, Deus e Mamon, ou um ou outro. Então, quando a gente fala sobre o sentido, a gente está falando sobre isso. Porque a gente confunde, às vezes, o sentido da vida com objetivos temporários, curtos. Quanto mais curto o objetivo, melhor para se medir. Então, por exemplo, um objetivo curto, vou perder 10 quilos. Aí você traça uma meta, eu vou começar segunda-feira, hoje não, vai ter um caruru no final de semana, eu não vou emagrecer. Então eu marco para segunda-feira, porque segunda não tem nada, eu começo segunda. Aí quando chega a segunda, aí aparece um bolo que a vovó mandou, aí você deixa para terça. Mas você não esquece, você tem que emagrecer 10 quilos. Essa é a sua meta. E essa meta quer dizer o seguinte, quando você atinge essa meta, você fica feliz porque você se determinou a cumprir um determinado tipo de esforço e atingiu essa sua condição. Então, se nós tivéssemos, volto a dizer, o sentido do direcionamento, da luz divina, etc., em nós, o nosso planejamento seria para as nossas metas evolutivas. Ao invés de você querer emagrecer 10 quilos, você dizer, eu quero daqui a um mês ser capaz de abraçar fulano. Por que isso é impossível, às vezes é difícil? Porque esse fulano, ele pode ser uma pessoa tão repugnante, tão asquerosa, tão difícil, que seja quase que um salto, um tubo carpado, você conseguir abraçar essa pessoa. Porque se você conseguir abraçar aquele fulano, é sinal de que você está evoluindo. Então, a percepção evolutiva é, se eu tenho um objetivo nessa vida, se essa minha vida me foi dada com o objetivo da evolução, eu preciso desdobrar essa minha vida em coisas que sejam importantes para o desenvolvimento do espírito. Então eu começo por onde? Eu começo por mim mesmo. O dever é algo que o sujeito deve aplicar em primeiro lugar para si próprio. Isso é que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de cobrar dos outros, a gente deve cobrar da gente. Então, eu começo por mim. Aí você pergunta assim, como é que o Espiritismo me ajuda em relação a isso? Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nessa vida e se libertar dos arrastos do mal? Olha que pergunta legal. Aí os Espíritos dizem, um sábio da antiguidade já avisou, conhece-te a ti mesmo. Então, como é que eu posso me conhecer? Olha só como isso é importante. Quem sou eu? Aí, quando você pergunta isso, quem é você? Você diz, eu sou fulano. Eu trabalho no lugar X. Eu faço a coisa Y. Eu sei fazer a coisa Z. Eu me especializei na coisa N. Então, você começa a dar os seus atributos do quem? Do personagem, que não é você. É uma parte sua, mas não é tua totalidade. A pessoa perguntou quem é você, e você está respondendo quem você está nesse momento.
Então, no mundo fantasioso que a gente vive, essa pergunta está cada vez mais difícil de ser respondida e mais difícil de você clarear se o que a pessoa te diz é verdade ou não. A gente tem um método de se apresentar hoje interessante que eu chamo de false book. O povo tira a foto de cima para baixo, porque parece que quando você tira de cima para baixo, emagrece uns 15 quilos. Não é assim? E vira o pé, porque virar o pé melhora a imagem em 5 anos. O povo aprendeu a mentir, sorrir. Olha, existe um livro chamado O Corpo Fala, que Pierre Weil diz que nós conseguimos detectar 10.000 sinais do corpo por segundo. Então, hoje, uma pessoa dá uma risada para uma foto que você acha que a pessoa está feliz, mas é engraçado, é que a pessoa chega, dá um sorriso tão lindo, daqui a pouco volta, publica a foto linda e as pessoas que estão em volta têm que olhar a carranca agora e ficar carranca. A alegria é para os outros. Por quê? Porque o importante é você fazer parecido. O personagem já é uma subjetivação. Porque o personagem não é o espírito. O personagem é o que o espírito pensa que é. Então ele constrói na estrutura do ego uma falsa percepção de si mesmo. E aí o sujeito pergunta assim: você sabe com quem você está falando? Aí me dá vontade de perguntar: e você que pergunta, sabe quem você é? Porque se nós formos olhar do ponto de vista, eu vou falar aqui rapidamente só para clarear isso que eu estou dizendo. O ego só controla 5% da nossa cabeça, da nossa mente. O ego é a centralidade da consciência. E a consciência são os conteúdos psíquicos que se relacionam com o ego na medida em que o ego assim os percebe. Isso é consciência. Então, isso é 5%, 95% de tudo que está na nossa cachola, no nosso mundo mental. A gente não faz a menor ideia do que seja. Aí eu digo assim: você só se conhece 5%. Você sabe quem você é? Verdadeiramente? Não. Então, o que é o conhece-te a ti mesmo? É você aprender a entrar no seu mundo sombrio e saber quem você é, apesar da sua aparência. Então, no mundo religioso, isso é muito importante, porque a gente finge que a gente já transformou a coisa que não foi transformada. A pessoa sai de casa, vai para a instituição religiosa e lá faz tudo sorrindo, abraçando e tal, ficar morta. Sabe por quê? Porque isso dá trabalho, cansa a cabeça. Você tem que pensar toda a resposta que vai dar. Então a pessoa pergunta uma coisa: como é que eu vou responder aqui dentro? Começando assim: irmão, muita paz. O S é importante, que o S mostra a verdade. E aí o que acontece com o ser verdadeiro? Ele fica enganado, porque ele precisa aparecer para ser resolvido, mas ele está agora onde? Embotado em uma realidade falsa que a gente constrói porque a gente quer impressionar os outros e não quer resolver o problema que a gente tem, porque a gente é feio por dentro às vezes e a gente não quer se ver assim. E acha que os outros não vão nos aceitar se a gente se apresentar como a gente é. E no fundo, a gente tem razão de pensar assim. Por quê? Porque o povo, quando julga o outro, julga baseado em critérios que não são a verdade das pessoas, mas em critérios sociais de aceitação, como se a gente pudesse ser padronizado, como se o ser humano pudesse assim. Todo mundo tem uma regra de comportamento e viver acima disso é bom, abaixo disso é ruim. Alguém aqui já acordou com gosto de guarda-chuva na boca? Eu nunca comi um guarda-chuva não, mas que deve ser um gosto ruim. Alguém já acordou com gosto de guarda-chuva na boca? Aquela sensação de que a vida está ruim, de que a gente não está conseguindo andar direito, que a gente não está fazendo as coisas que a gente devia fazer, que o tempo está passando, o que é que eu fiz da minha vida?
Eu tenho certeza que vocês nunca pensaram isso. E aí o que acontece? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem consciência do que a gente precisa fazer, mas a gente às vezes não tem coragem de fazer o que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Porque se a gente não fizer isso, o que a gente está fazendo com a nossa viagem? A gente, em vez de ir para a Feira de Santana, está indo para onde? Às vezes para Aracaju. Que a gente vai chegar no destino é inexorável. Não tem jeito. Mas como, quando, quanto tempo, de que forma, com que dor eu vou chegar nesse lugar? Isso é de cada pessoa. Olha a importância de uma doutrina como essa nossa, que explica o que é o Espírito, qual é a sua destinação e o que você pode fazer da sua vida, e mais do que tudo, que as pessoas têm o direito de serem o que são, porque eu sou o que eu consegui ser. Se eu não sou mais, é porque eu ainda não consegui ser. E o que você vai fazer comigo? Me ajudar a ser um pouco mais. Porque se você me abandonar, eu vou continuar sendo essa pessoa ainda incompleta, desejando ter um pouco mais de vida. Não é assim que a gente faz? Por isso essa casa chama Centro Fraterno. Por isso aqui é a fraternidade. Não é? Nosso irmão não está errado, não. Primeira coisa, a gente precisa olhar para o outro. No sentido da gente se sentir vivo, eu tenho que saber que eu não estou sozinho nesse barco, que estamos todos juntos. Teve uma amiga minha que falou uma vez uma coisa, num evento, eu nunca esqueci, isso já tem muitos anos. Ela disse assim: o povo pensa que aqui na Terra é escola de anjo, mas na verdade é um reformatório de capeta. Porque o espírito ignorante, ele faz coisas horríveis. Ele faz coisas horríveis, porque ele ainda não conseguiu enxergar em si mesmo os potenciais maiores. Então, se nós tivermos a condição de abrirmos os nossos olhos para enxergar a luz que existe na nossa vida, o nosso destino será iluminado, porque as nossas ações serão na direção da luz. O nome disso é o bem. O bem é tudo que me aproxima de Deus, e o mal é tudo que dele me afasta. Quando eu caminho na direção da luz, eu estou indo na direção de Deus. Agora eu quero explicar isso, para não parecer que Deus está longe e eu estou indo para me encontrar com Ele. Ele não está em lugar nenhum, Ele está em todos os lugares. Quando eu digo isso, não é você ir à casa de Deus, bater na porta: Senhor, posso entrar? Claro, pode entrar, você se esforçou tanto, entre na minha casa. Não é isso. É você simplesmente sentir a presença real dele em você. O caminho não é para fora, o caminho é para dentro. E na hora que você caminha para dentro, você faz um verdadeiro caminho do autoconhecimento, para você poder encontrar no fundo da alma a essência verdadeira do ser, que é o Espírito Divino que está dentro de todos nós. Então essa é a nossa verdadeira consciência do Espírito, e é isso que vai nos ajudar a sair da ignorância para a luz. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente morre, é para isso que a gente fica lá no plano espiritual. Uns vão ficar numa zona mais complicada. Por que fica na zona complicada? Porque é castigo? Porque Deus castiga? Não. É porque a mente da pessoa está viciada nesse padrão vibratório e ela continua vibrando do mesmo jeito. Então André Luiz diz: o umbral começa na superfície da terra. Tem pessoas que vivem uma verdadeira vida umbralina encarnados. Não vão encontrar mais dificuldades do que já encontram aqui, porque as dificuldades aqui não são diferentes de lá, porque lá são espíritos que viveram experiências humanas de mesma natureza. Então os drogados ficam com os drogados, os ansiosos vão ficar lá no meio das angústias, os raivosos vão ficar no meio das raivas. Por quê? Porque isso é patrimônio do espírito, isso não é patrimônio do personagem.
Penduricalho do personagem é roupa, é colar, é relógio, é carro, é medalha, é título, é nome, é documento. Isso é do personagem, isso morre, fica lá no cemitério. Agora o que leva é o que ele carrega na sua essência, na sua alma. E portanto, quando a gente não assumir esse papel, a gente não pode fazer essa pergunta: o que é que eu vim fazer aqui? Porque a gente veio fazer alguma coisa aqui. O que é que eu vim fazer aqui muitas vezes? Eu vim me reconciliar com meu irmão. Eu vim para poder ter uma convivência melhor com meu pai e com minha mãe. Eu estou falando dos personagens, não estou falando dos espíritos. Porque nosso primeiro locus de trabalho é a família. Não pense diferente. O povo chama muitas vezes a gente com razão de pomada vovô Pedro. Sabe por quê? Para uso externo. Funciona muito bem fora de casa, mas dentro de casa é um problema. A gente tem que trabalhar nosso mundo familiar em primeiríssimo grau. Enquanto dentro de casa não tiver resolvido, cuidado para ir resolver o problema do mundo, porque o problema do mundo não te chamou aqui. Quem te chamou aqui em primeiro grau foi a família. Aí quando você tiver com sua família resolvida, aí você constrói centro, você constrói escola, você constrói hospital, você faz abrigo de velho, faz tudo. Mas não esquece que quem te chamou aqui foram aqueles que constituíram com você o primeiro núcleo de encontro, que é a família. Mas Paulo, e se minha família não for espírita? E se a gente não tiver essa compreensão dentro do lar? Você tem? Então, se você tem, faça a sua parte e deixa o resto. Deixa o resto. Tem uma passagem do Evangelho que eu cito todas as vezes na casa. Eu falo todas as vezes. É a passagem do rico e do Lázaro. Ela diz assim: o rico chega para o Lázaro mora na frente da casa do rico, ele é doente e pobre. E o outro é rico, está lá comendo, os dois morreram. Quando morreram, foram se encontrar num plano espiritual. O pobre, que era o Lázaro, fica do lado de Abraão. E o rico fica do outro lado. Só que ele está num lugar que está assim, é muita lama, não tem água. Aí ele diz assim: Abraão, pega Lázaro para molhar, apontando o dedo e trazer um pouquinho aqui, porque eu estou com sede. Aí ele diz: Lázaro não pode ir até você, nem você pode vir até Lázaro. Entre vocês tem um abismo. Aí ele diz assim para Abraão: Abraão, corre e pede seus espíritos para ir lá na terra avisar meus irmãos que aqui funciona desse jeito. Aí ele disse: não, lá tem os profetas, lá tem as leis, por que eu vou mandar espírito lá embaixo? Aí eu tomo um puxão de orelha, porque eu fico atrás de fenômeno, quando já existem os livros todos, dizendo como é que funciona o plano espiritual. Eu quero mais o que saber? Cabe a mim pegar essa informação privilegiada, ler isso e transformar isso de tal forma a minha vida para que eu não seja o candidato a ser o assunto do próximo livro, que vai ser escrito sobre um espírito desventurado no mundo espiritual. É fácil de uma forma falada, é difícil da forma vivida, porque o personagem tem as suas limitações e às vezes não é fácil perdoar, às vezes não é fácil abraçar, às vezes não é fácil fazer esse tipo de trabalho, de convívio, etc. Mas é exatamente aí que está a proposta do eis-me aqui. Porque quando a gente chega aqui, a gente esquece. Graças a Deus a gente esquece. Se a gente se lembrasse quem a gente foi em vida passada, como é que a gente estava aqui agora, olhando um para os outros aqui, aí de repente eu fiz mal a um de vocês, você olhar e dizer: aquele ali, eu sei quem é. Aquele ali, antigamente, ficava arrastando corrente dos outros na rua, dando chibatada no povo e tal, e agora a gente está aqui. Graças a Deus a gente esquece. E a gente tem a oportunidade de recomeçar e se refazer. Então nós estamos aqui em uma nova oportunidade. Nós somos difíceis, por quê? Porque a gente fica na superficialidade e a superficialidade não aguenta.
Não aguenta. A tensão, às vezes é pressão demais na cabeça. Então a gente precisa fazer o nosso trabalho de reconhecer que nós temos as limitações, isso é humildade. A partir daí a gente começa a fazer o nosso trânsito na direção de uma sobriedade, de uma firmeza, amadurecer o ego para ele não ficar melindroso, não ficar aí se batendo em qualquer lugar. E a partir daí a gente começa a desenvolver a nossa própria ciência da nossa vida, da nossa liberdade, na direção da luz. Aqueles que têm um para que viver, podem suportar quase que qualquer como viver. O sentido da vida. Então, quando o Viktor Frankl estava num campo de concentração, ele via as pessoas que desistiam, ele chamava de desistite. Era quando a pessoa não queria mais viver. A pessoa vinha andando, chegava, pegava a mão assim, largava na cerca elétrica e tomava um choque com ele. Ou então pegava o último pedaço de pão, botava na boca, pegava a guimba do cigarro, para quem não sabe o que é guimba, é aquele pedaço de cigarro que fuma, joga fora e ninguém quer mais. Aí o povo que não aguenta, que não tem dinheiro para comprar cigarro, pega no chão e fuma. Isso é a guimba. Eles ficavam com a guimba do cigarro no bolso e quando eles fumavam, o último pedaço do cigarro é porque eles tinham desistido. Ele vai sair do campo de concentração e vai desenvolver a logoterapia, que é a terapia do sentido. Justamente porque ele diz que a vida, para ser vivida, precisa ter um sentido. E se nós trouxermos, e a única coisa que Jesus pediu que a gente fizesse, colocasse na nossa vida o sentido da evolução na direção da paz, na direção do amor, na direção da fraternidade, se nós fizéssemos isso, repensaríamos as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos atalhos, as nossas decisões, as nossas distrações, a gente não carregaria as pedras que a gente voluntariamente carrega, a gente teria uma vida muito mais plena, uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais produtiva. Então, quando o sujeito chega aqui na terra, ele esquece, vira para Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que quiseres, porque sou aqui na terra um instrumento da sua vontade. Será que nós temos vontade e coragem de dizer isso para Deus? Eis-me aqui, usa os meus braços que me deste como ferramenta para abraçar e consolar, usa as minhas capacidades de falar para que eu possa despertar as almas adormecidas, usa os meus ouvidos para que eu possa sempre ouvir os lamentos e esteja atento àqueles que sofrem no mundo de tantas dificuldades. Usa os meus olhos para que sejam faróis para iluminar o caminho dos trevosos e seja também para mim a fonte do discernimento e a luz do meu espírito. Usa todos os meus segundos dos dias em oportunidades de melhoria e capacidade de fazer com que o mundo seja um pouco melhor hoje do que ontem e um pouco menos do que amanhã. Usa a minha disposição para ser um trabalhador da tua seara de todas as horas. E na hora que chegar o convite, que eu seja capaz de colocar a mão na tua charrua, não olhar para trás, seguir em frente na direção do meu inexorável destino. O nome disso é entrega-se a Deus. Não existe outro caminho. A gente é resistente porque a gente acha que vai conseguir com os nossos próprios esforços. Tolinhos. Não vamos. O máximo que a gente vai fazer é retardar a viagem. Mas se nós tivermos a coragem de entregar as nossas vidas a Deus, nós teremos a nossa vida de tal sorte que ao chegarmos no final, façamos como Rabi Danata agora, que dizia: que dirás tu, a morte, quando bater a tua porta? Receberei a minha visita com toda a alegria, darei a ela um prato cheio da minha vida, não a deixarei sair de mãos vazias. Dizem que Paulo, de verdade,
Eu sou genérico. O Paulo de verdade, quando ele estava prestes a morrer, o homem que ia cortar o pescoço dele pegava a espada e não conseguia. Aí olhava nos olhos do homem e o homem não conseguia, e ele aqui esperando o golpe final e nada do golpe final vir. Aí de repente ele olhou para o soldado e disse: soldado, por que ele não faz o seu trabalho? Não vejo em ti nenhuma marca ou mancha do crime que possa justificar a sua morte. Ô soldado, pode cumprir com o seu trabalho, porque o meu aqui eu já terminei. Não tenho mais nada para fazer nesse mundo, porque o que eu vim fazer aqui, a minha missão, eu já concluí. Todos temos uma missão. Então, se eu não sei qual é, eu vou caminhando na direção do meu destino, do meu sentido maior, que é Deus, e que com certeza no meu caminhar eu vou tropeçar numa pedra, e ao chegar no chão, lá vai estar escrito na areia exatamente o que eu vim fazer aqui. Porque quando a gente cai, quando a gente está no chão, é que a gente tem as melhores ideias sobre as nossas vidas. Então ele faz como fez com a mulher adúltera. Ele escreve na areia o objetivo da vida, e quando a gente desce, está escrito lá: não era daquele jeito, por isso você está aqui. Eu quero que você levante e vá para o seu sentido correto. Não quero que nenhuma ovelha do meu Pai se perca, por isso eu estou aqui para guiar estas almas. Se nós tivéssemos um pingo dessa luz na nossa vida cotidiana, o mundo não era o que está aí hoje. Esse mundo que está aí hoje não é do mal, é da ignorância que predomina. Predomina nos mais altos escalões da República e predomina nos mais baixos escalões da sociedade. As pessoas estão perdidas em si mesmas, porque foram educadas a esquecerem de Deus. Foram jogando Jesus nas ruas, arrastados por figuras nefastas. Os cristãos estão sendo perseguidos no mundo. A cristofobia é uma realidade. E nós temos que pensar o que é que nós estamos fazendo. Estamos jogando os livros, as leis e os profetas no lixo. Estamos agora querendo transformar as nossas vidas em vidas de objetos, seres coisificados, para simplesmente achar que no caminho completamente diferente da minha ordem, do meu sentido da vida, eu vou encontrar alguma coisa que não seja o fundo de um poço. Cuidado. É preciso ter muito cuidado nessa hora, como se diz na língua popular. Então, eis-me aqui, Senhor. E agora? O que tenho para fazer? Viver. Todos os dias. Viver e viver e viver. Todos os dias andando na direção de Deus. Eu posso fazer diferente? Posso. Porque a vontade é minha. Mas o plantio é livre. Mas a colheita é obrigatória. Se você gosta de rosas, plante rosas. Se você gosta de água de coco, plante coqueiros. Se você não gosta de espinhos, não plante sarças, porque elas estarão pelo seu caminho. Que a paz do Cristo possa estar conosco, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão aí a nosso irmão Paulo, né? Que deve voltar para o ano. Já conversei com ele, se é só me chamar, e essa palavra é só me chamar, é fatal. Eu chamo mesmo.
Na hora que Paulo estava falando ali dos castelos de areia que a gente constrói perto da maré, eu estava aqui só olhando para o semblante do povo. Não é? Outra hora assim, fatídica foi quando você falou que nós sabemos que somos espíritos imortais. Porém, na hora que a coisa, o bicho pega e aparece aí uma doença daquelas que a gente não consegue tratar, meu Deus. Não é? Gente, é isso mesmo, nós não somos daqui, nós estamos aqui por algum tempo e nós vamos retornar em algum momento. E idade não quer dizer nada. Nada. Eu tenho uma irmã de 80 e poucos anos e a única filha que ela tem, que tomava conta dela, com 46 anos, acabou de desencarnar hoje, de madrugada. E ela fala assim, eu estou aqui há tanto tempo, tão sofrida, que ela tem doenças crônicas, e minha filha que não tinha nada. Mas é assim, nós não somos, nós estamos, Paulo falou, perfeitos. Não, que Deus abençoe, ilumine nossa irmã Ivete, que está em Aracaju, amanhã Deus está indo para lá, amanhã às 5 horas da manhã, e que a luz do Mestre Jesus envolva a nossa irmã Cris. Se quiser conhecer, ela está no meu Instagram, eu coloquei uma homenagemzinha, Iracema Luz. Olha, vocês aí, esse lado aí deve estar frio, passe para cá. Sente aqui. Aí está pior, meu Deus, estou congelando um pouco, vou botar todo mundo pro meio, mas eu vou já desligar aqui. Já diminuiu, né? Desliga aí, vou. Aí está muito, passa por meio, é melhor. Porque se desligar tudo é que morre de calor. Pessoal do Instagram, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Eu estava aqui vendo as mensagens. Veda-aí é muito bom. As pessoas perguntando se vai ficar gravada. Fica assim, fica gravada no Instagram, depois nós colocamos no YouTube. Não esqueça de deixar o like, isso aí é importante. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal no YouTube, que nós estamos precisando chegar a 1000. Canal do Centro Fraterno Musicalidade. Que nos abençoe, Jesus. Eu liguei. Vai ligar, o povo vai morrer de calor. Hã? Ah, tá. Agradecimento aí. Nos despedimos do pessoal do Instagram nesse momento.